partir de agora, você acompanha o BIP, Boletim Informativo da Prefeitura de Parauapebas. E aí, meu povo, mais um BIP no ar, Boletim Informativo da Prefeitura de Parauapebas. Hoje, comigo, o Ederson Andrade, e também com a minha amiga Rani Amoras. Rani, já cumprimentar você, né? Desejar aí uma ótima sexta-feira. Afinal de contas, sextou e eu vim em clima, de FAP, já que nós estamos no período durante uma das maiores feiras agropecuárias da região e também do estado. Tudo bem, Rani? Tudo bem, o Ederson. Uma ótima sexta-feira para todo mundo. Hoje, Sextou. O Laércio de Castro não está aqui porque todo mundo merece férias. E o nosso amigo vai passar esse mês inteirinho longe da gente, mas outubro... Férias boas, hein? Não é, gente? Mas eu tirei as minhas em maio e tá tudo bem. E hoje, pessoal, é o seguinte, nós temos um tema, hoje, 9 de setembro, o BIP traz um tema para você que é muito importante. Para todo mundo, né, o Ederson? É verdade. Nós estamos no Setembro Amarelo e nós trouxemos para conversar, para bater um papo. Hoje são 15 minutos só, tá, gente? Rapidinho. Hoje vai ser terrível, né? E a gente trouxe o psicólogo Wagner Dias Caldeira, que é supervisor da Rede de Atenção Psicossocial. Tudo bom, Wagner? Seja bem-vindo ao nosso programa. Tudo bem. Eu tenho muita dificuldade para falar rápido. Aí é 15 mas minutos. Agradeço o convite do BIP. Bom dia, Amora. Bom dia, Ederson. Vamos lá, então, né? 15 bom minutos. dia, boa tarde, boa noite. Já que nós estamos de manhã, à tarde e à noite, no rádio, na televisão e na internet a qualquer horário, né? Exatamente, no YouTube. Wagner, o Setembro Amarelo, ele é de uma extrema importância, principalmente nesse período pós-Covid, porque a gente está tratando da saúde mental das pessoas, né? Isso. O Setembro Amarelo, a gente aqui em Parauapebas, a gente tem feito ações alusivas desde 2017. Inclusive, a gente tem construído uma imagem de referência mesmo no estado por conta disso, né? Porque as nossas ações são sempre muito capilarizadas, sempre muito amplas e que causam impacto no cuidado da saúde mental da população. Só lembrando que o Setembro Amarelo ele é um mês alusivo à prevenção do suicídio, do comportamento autolesivo, mas que essas ações elas devem se prolongar ao longo do ano. Não só no mês de setembro. Não só no mês de setembro, porque tem muita gente que critica, né? Assim, que, com uma certa razão, inclusive, critica que só aconteça no mês de setembro. Mas as ações do trabalho que a Prefeitura tem feito e faz nesse sentido, continua o ano inteiro, né? A gente se esforça para continuar o ano inteiro, mas só que elas se concentram, isso é um dado que é importante a gente falar, elas se concentram no mês de setembro e a gente faz um esforço para que elas continuem durante o restante do mês. Então, hoje em dia, por exemplo, a gente percebeu que as notificações de tentativa de suicídio têm se concentrado muito em setembro, outubro Sério? e novembro. Não é porque as pessoas tentam suicídio mais em setembro, é porque os profissionais eles notificam mais, eles lembram de notificar as tentativas por conta do mês. Aí depois vai reduzindo. Parauapebas hoje tem um número de notificações de tentativa de suicídio que só é menor que o de Belém. Nossa, sério? Isso não é uma informação ruim, sabe por quê? Porque isso significa que a gente tem notificado. E isso se deve muito às ações do Setembro Amarelo. Resultado das ações. Você vê cidades, por exemplo... Notificação de tentativa. De tentativa. Os suicídios consumados eu vou falar lá na frente. Certo, depois vocês vão me perguntar, lembrem de me perguntar para eu falar também, que é outro assunto legal. Não é legal, mas é importante que a gente fale. Então, a gente notifica mais. Então, por que é importante a gente notificar? Por exemplo, tem cidade que tem 200 mil habitantes e que teve ano que teve uma tentativa de suicídio. Como é que uma cidade de 200 mil, quase 300 mil habitantes, com uma tentativa de suicídio no ano de 2018, por exemplo? Não pode, né? É o paraíso, então, né? Que ninguém tenta suicídio. Parauapebas não tem notificado, por isso o grande índice Tem números? Índices exatos das tentativas eu não tenho aqui comigo, mas gira em torno de 200 e poucos por ano. Ainda é pouco, né? Ainda é pouco, mas já foi de 2,
3. Notificações que a gente está falando, porque tem pessoas que não notificam, para deixar claro isso. E a notificação ela é compulsória. Qualquer pessoa da rede pode fazer, né? E as pessoas estão... E é uma ficha onde é notificado suicídio, estupro, violência por motivos raciais, violência contra pessoa idosa. O Laércio não está aqui, mas lembrando dele, né? Pessoa idosa. E aí são vários tipos de violência. Então, autoflagelo. Sim, também. Aí, assim, a gente tem notificado. Por que a notificação é importante? Porque hoje a gente sabe quem é que tenta suicídio aqui em Paraupebas. Né? São principalmente mulheres jovens de 14 a 39 anos, né? Jovens, adolescentes e jovens adultos, principalmente negros, né? Pardos e negros, de baixa renda. Dá para a gente dizer, por exemplo, qual a causa? São vários fatores, mas tem algo assim que chame mais a atenção de vocês? Olha, essa pergunta é excelente, sabe por quê? Porque as pessoas tendem a achar que o suicídio ele é um problema em si, ou então ele só está relacionado à depressão. Tanto que falam logo, como é que está a depressão? Então tem muita depressão aqui em Paraupebas. Então assim, o suicídio não é um transtorno, o suicídio ele é um sintoma. Ele é um sintoma de muitas coisas. As pessoas que estão tentando suicídio, elas estão tentando porque elas estão sofrendo violência sexual, elas estão sofrendo violência de gênero, elas estão desempregadas, né? Quem se mata mais, apesar das mulheres tentarem muito mais suicídio do que os homens, mas quem se mata mais são os homens. Os homens, assim, nessa faixa etária de idade esse ano a gente tem nove, isso eu estou falando com precisão, né? 9 suicídios registrados aqui em Paraupebas. É pouco, eu vou já explicar por quê, mas todos são de homens. Nós tivemos um amigo recentemente, todos são de homens. Um fotógrafo que infelizmente tirou a vida. Então, por que é perigoso a gente achar que o suicídio tá relacionado à depressão? Ele está mesmo relacionado à depressão, assim como outros problemas como dependência química, né, e outros transtornos mentais também. Mas a gente não pode achar que é a depressão que está causando o suicídio. Porque senão tem outro sofrimento por trás, na verdade. Porque a depressão também é causada por outro problema. E também a gente fica esperando que a pessoa esteja claramente deprimida, chorando, isolado. E você, os casos que vocês viram de homens, né, principalmente de homens, né, que é quem se mata mais, que vocês viram que cometeram suicídio, eram pessoas que estavam assim? Não, eram pessoas que estavam trabalhando, que estavam produzindo, que a gente chega na família e a família diz assim, não, eu não sabia que ele estava pensando em fazer isso. Exatamente, a dificuldade para ajudar está nessa reação que a pessoa ela não transmite, talvez por vergonha, talvez por medo, né, Wagner? Isso, exatamente. Então é importante que essas pessoas que estão sofrendo, que estão nessa angústia anterior, que elas, sei lá, encontrem alguém para conversar, bater um papo, porque senão fica difícil, não é? Wagner, você disse aí que a família até se surpreende. Mas eu não sabia que estava passando por isso. E como que a família, a pessoa próxima, a pessoa que convive, pode talvez identificar, pode fazer ali ter essa visão e poder ajudar? O que essa família pode fazer? Bom, a gente tem um recorte de gênero que é importante. As mulheres elas são mais propensas a demonstrar os sentimentos e procurar ajuda. Já a gente, homem, a gente foi criado para não demonstrar sentimentos. Às vezes, quando a gente vai falar dos nossos sentimentos, a gente nem sabe nomear os nossos sentimentos. Então, só o fato de você ser homem já é um fator de risco para o suicídio. Cultural. É cultural. Então, a gente, homem, a gente precisa questionar o nosso próprio comportamento, né, a nossa masculinidade. Então, questionar no sentido de, será que se eu procurar um médico, um psicólogo, né, alguém para conversar, ou até um amigo e falar do que eu estou sofrendo, será que isso me faz menos homem? Né? Porque é isso que tem matado a gente. E é isso que faz com que seja tão difícil a gente identificar o sofrimento em homem. Agora a gente identificar qual o nosso comportamento quando a gente está sofrendo. A gente bebe mais, né? A gente faz uso abusivo do álcool, né? Muito mais do que quando a gente está bem, quando a gente está estável. Então, se uma pessoa está bebendo mais,
pode ser que ela esteja sofrendo, se ela está faltando no trabalho, se ela não está produzindo da mesma forma que produzia antes, se ela está com problemas, né, de disfunção erétil, essas coisas assim, né, pode ser um problema um sofrimento que ela esteja vivendo. A pessoa pode Isso ficar eu estou muito falando quieta de homens, também. né? Eu estou falando de homens, que é o mais é o mais difícil de identificar. Ele pode estar mais quieto também, Mais quieto, mais isolado, mais introspectivo, né? Desenvolvendo algum tipo de dependência. No homem é muito comum a dependência à pornografia, por exemplo, ao uso de drogas, ao uso de álcool, né? Ficando mais agressivo, mais violento, qualquer coisinha já está explodindo. Então, esses são os nossos sintomas homens, né? As mulheres é mais fácil de identificar porque a mulher, né, tem essa cultura muito boa de procurar ajuda logo. Sim, já tem uma amiga ali para ela desabafar. Ou então vai no pastor, né, e fala, né? Então procura ajuda. Igreja é sempre um bom refúgio, o padre, o pastor. É porque a nossa sociedade hoje, Wagner, o que a gente observa é que nós vivemos numa correria tão gigante, tão grande, que a gente não consegue mais prestar atenção no outro. A nossa cara hoje vive assim, né? Pregada no celular. A gente enxerga as pessoas de longe, mas a gente não enxerga mais quem está do nosso lado. Então eu acho que essa campanha também ela deveria ser voltada para as pessoas que não estão sofrendo nenhum transtorno psicossocial, para prestar atenção na pessoa que está do lado, seja na família, no trabalho, entre amigos. Concorda comigo? Eu concordo muito assim contigo. Eu concordo muito mesmo. Eu acho que a gente tem que deixar essa cultura de tudo a gente falar que é mimimi, né, de escutar a pessoa, que é frescura, né, que é preguiça. Não, né, eu não estou bem hoje. Não, isso é preguiça. Você tem que tomar um banho, tem que tomar um café, tem que tomar uma cerveja, alguma coisa assim. Então, tornar principalmente os ambientes de trabalho mais saudáveis possíveis, né? sem tanta crítica. A gente até faz brincadeira, todo mundo gosta de fazer uma brincadeira, mas desde que não fira a dignidade das pessoas. E quando alguém demonstrar algum tipo desses sinais de sofrimento, a gente acolher. E como é que a gente faz? Se eu estou sofrendo um problema desse tipo e eu quero pedir socorro para alguém, quero pedir ajuda, como é que eu devo proceder? Como eu faço? Sim, aqui a gente, além do CVV 188, né, que é uma linha do Centro de Valorização da Vida que funciona no território nacional todo. 24 horas. 24 horas, com pessoas treinadas para ouvir. Aqui em Paraupebas a gente tem suporte nas unidades básicas de saúde. É claro que não vai ficar só na mão do psicólogo ou do psiquiatra, mas a gente tem psicólogo, assistente social em todos os postos de saúde. A gente tem um CAPES. Para os casos mais graves, né, como tentativas, né, de suicídio com lesões mais profundas, a gente tem o SAMU, a gente pode ter uma ala no Hospital Municipal que é específico para transtorno mental e outras questões, inclusive inclusive tentativas de suicídio. Lá aparecem muitos casos de tentativas de suicídio. Onde que você falou? Nos leitos psicossociais, a gente chama de clínica psicossocial. No Hospital Municipal, né? No Hospital Municipal. É Clínica Psicossocial Nise da Silveira. São 8 leitos, parece pouco, mas é porque as internações são curtas e depois a pessoa dá continuidade no CAPES e nas unidades básicas de saúde. Essas tentativas, rapidinho, Rani, essas tentativas que chegam ao hospital também são notificadas para vocês? Deveriam ser. Lá no hospital eles têm notificado, mas muito tempo não notificou. Então tudo que acontece de tentativa tem que ser notificado. As unidades de saúde também precisam notificar tudo. Escolas, CREAS, todo mundo pode notificar. E vocês fazem uma campanha junto às escolas, outras instituições, para que haja isso? Então, toda a nossa fala sobre o Setembro Amarelo e sobre suicídio, a gente fala de notificação, porque a notificação ela é ela que salva vidas. Porque quando você diz assim, essa pessoa está tentando suicídio, você inclui ela na rede. E aí a gente tem uma atenção maior para aquela pessoa. É uma ficha apenas, mas que ela é extremamente importante para evitar os suicídios consumados. Entendi. E é importante que as pessoas que estão vivendo esse problema não tenham vergonha
Né, Wagner? Verdade. Principalmente tá aquela angústia muito forte, procura ajuda, pede socorro, porque sempre tem alguém para te ajudar. Não é isso? Porque nós temos uma rede para socorrer, para ajudar, para ouvir, para orientar essas pessoas que têm problema. Na imprensa, eu vou fazer só uma aspas, por exemplo, tem o grupo, o Quarto Poder aqui, e a imprensa vinha dando muito sobre o suicídio. Na ética jornalística, se bem que ética é uma só, nós trabalhamos com um dado que é internacional, de que a gente não deve divulgar jamais suicídio. E aí eu queria que tu, como psicólogo, falasse rapidamente sobre isso, que quando a gente noticia um suicídio, a gente estimula uma pessoa que está pensando. É isso? É isso mesmo. A gente fez um trabalho com o pessoal da imprensa aqui em Paraupebas 2, 3 anos atrás. A gente trabalhou um material da OMS que é voltado só para os veículos de comunicação. De não colocar suicídio porque antes, e isso melhorou muito aqui em Paraupebas. Antes colocava a foto da pessoa morta, o endereço. E você pode pensar assim, mas a pessoa já morreu. Sim, mas ela deixou uma mãe, ela deixou um irmão, ela deixou um pai, ela deixou uma esposa, ela deixou filho. De todas essas pessoas, dependendo da forma como você noticia um suicídio, pode virar um público de risco para suicídio também. Né? Porque imagina o sentimento de fracasso dessa mãe, de não ter salvado a vida da pessoa. Então aqui isso melhorou muito aqui em Paraupebas. A gente não vê mais no título da notícia a palavra suicídio, e isso também salvou vidas. Que bom. Isso São coisas sutis, você está vendo, né? E que dão São coisas sutis e que dão resultado. A gente fez um trabalho também com as lideranças religiosas, porque a gente sabe que as pessoas procuram primeiro a igreja. Tem entre indígenas, tem suicídio? Muito. Em todo lugar que também. tem, em todo país que tem indígena, o índice de suicídios entre indígenas é maior do que no restante da população. Wagner, só reforçando, qual que é o número? 188. 188. Do Centro de Valorização Centro da de Vida, Valorização da funciona 24 horas. O assunto é mega interessante, é muito importante, Wagner. Mas como a gente falou, nós temos um horário eleitoral aí que está pressionando a gente. Mas se quiser me chamar para outro dia, beleza. Pronto, também, claro, com certeza. Tem Setembro Amarelo inteiro. Está começando o mês, né? Dá tempo ainda de falar mais sobre o assunto, que é muito importante para que a população fique sabendo como fazer, como proceder e como ajudar, né? Quem estiver precisando. Wagner, muito obrigado. Eu que agradeço. Pela presença. O convite já está feito para voltar aqui no BIP. Rani, nós temos que ir, né? Muito obrigado. Nós temos que ir. Volto a repetir, o Laércio não está aqui, volta-se em outubro. O BIP está por nossa conta. Eu espero que a gente esteja dando conta do recado. Mas durante a semana continua aquele BIPzinho, que agora está Ele não está aqui, né, para poder ouvir. Está com o Marcelo. Marcelo que está levando, tá tudo certo. E um ótimo final de semana para você. Wagner, muitíssimo obrigado. E a gente vai te chamar de semana novamente. para todo mundo. Tá bom? Obrigado. Tchau, Wagner. Tchau, Rani. E a gente fica por aqui com o BIP de sexta-feira. Mas durante a semana você continua acompanhando e a gente volta na semana que vem, na sexta, com mais um boletim informativo da Prefeitura de Parauapebas. Beijo. Tchau. Beijo. Tchau, gente. Você ouviu o BIP, boletim informativo da Prefeitura de Parauapebas.